boa noite a todos que estão aqui, você que está em casa. Filha, é a mamãe. Bem, você já deve ter ouvido muitos ditos populares, tipo assim, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Ó, Deus é pai, não é padrasto. Isso não vai acontecer comigo, eu sou filha de Deus, né? Por favor. E você sabia que todos esses ditados têm um fundo de verdade bíblica? Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Deus não nos deixa ser tentado acima das nossas forças. Isso significa que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sabia? Porém, para que Deus exerça o domínio dele sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, nós precisamos depositar a nossa confiança no seu poder. A verdade é que quando não estamos andando com Deus, nós somos sim tentados acima das nossas forças. É como se o problema fosse nos engolindo, sabe? Fosse minando as nossas forças, angustiando o nosso coração e tivesse o poder de fazer com que a gente sucumba. Se essa pregação tivesse um título, ela seria: Descanse no Senhor. Ele está cuidando dos detalhes. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, que nessa noite Tu retire os tampões dos ouvidos, ó Deus, e as escamas dos olhos, Pai, para que todos possam ouvir e ver a Tua presença real, ó Deus, na vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus, que possamos sentir o Teu poder nas nossas dificuldades, Senhor, e trazer para a nossa vida prática o Teu amor que vai nos levar mais além e nos fazer mais do que vencedores. Vamos ver a história de uma mulher que não conseguia vencer na sua vida sentimental. Esse era o problema que ela tinha, né? Mas assim, ó, de um instante para outro, ela teve um encontro com Jesus e toda a desorganização da vida dela amorosa ficou para trás. E ela foi feita uma nova criatura. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 7. Já está aparecendo aí? Vou ler. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, aí do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Ah, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: Bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. É um encontro bem complexo esse de Jesus com a mulher samaritana. E o que é possível perceber é que, quando ela diz aqui no versículo 12, és tu maior do que o nosso pai Jacó, significa que ela já estava esperando o Messias, né? Ela já estava esperando alguém que viria salvar, ela já tinha ouvido falar do Messias, o Deus vivo que viria na terra, né? E ela começou a desconfiar que Jesus era o Deus, que Jesus era o Messias, né? Ela começou a observar todas as características dele. Primeiro ela pensou que ele estivesse falando ali da água, depois ela entendeu que não.
que ele estava falando de restauração, que ele estava falando de mudança de vida, que ele estava falando de fé, né? Que ele estava ali resgatando toda a essência que aquela mulher tinha, né? Pegando a fé abstrata dela e trazendo para o concreto. E aí, no final do diálogo, ele escancara mesmo, fala, olha, você disse bem, você já teve 5 e não era não deu em nada, esses 5 maridos, e esse que você tem nem se pode chamar de marido, você tem um problema na sua vida sentimental. E ela tomou um susto, porque aí sim, ela o reconheceu como Messias, e ela trouxe isso para a vida dela, e isso transformou a vida dela. A lição que a gente tem com essa experiência é que a fé abstrata que a mulher samaritana tinha na vinda do Messias se tornou uma fé concreta, algo que transformou a vida dela para sempre. E nós também, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia essa intimidade com Cristo, porque a gente já ouviu tantas palavras, a gente já ouviu tantos estudos a respeito de Deus, e a gente mesmo recebeu promessas para a nossa vida, né? E que horas isso se torna real no nosso dia a dia, quando a gente se depara com uma luta, com uma dificuldade, com um problemão? Com essa mulher, chegou a hora, e para a gente, hoje é uma boa noite. Deus marcou um encontro aqui com você, porque Ele quer dizer para você que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E Ele quer que isso seja real na sua vida. Agora vamos ver como isso se tornou real na vida da mulher samaritana. Vamos dar um salto para o versículo 29 do mesmo capítulo 4 que a gente estava lendo. E ela diz assim, ela chega lá na cidade e diz assim, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Já reparou que eles acreditaram no que a mulher disse? Uma mulher que tinha uma vida tão inconstante na vida sentimental dela, agora tem total credibilidade. O que ela fala se escreve, porque ela estava cheia de fé. Ela creu que Jesus era o Messias e isso transformou toda a vida dela de uma hora para outra. Deus quer fazer isso com a gente também, amém? Ele espera que a gente tenha essa capacidade de transformar a fé abstrata que a gente já tem numa fé concreta. Eu vou te contar uma experiência. Antes disso, eu só queria te dizer uma coisa, que se o seu problema começar a aparecer maior do que as suas forças possam suportar, significa que você não está andando com Cristo, que você não está tendo intimidade com Cristo o suficiente para trazer o poder dele para a sua vida. Então, agora sim, eu vou te contar uma experiência que eu tenho vivido e que tem posto à prova a minha fé abstrata para que eu a torne concreta. Eu tenho um problema com uma pessoa com quem eu fiz uma negociação, fiz um negócio com essa pessoa. Porém, essa pessoa não cumpre os prazos, ela me dá falsas expectativas de que ela vai fazer uma coisa, depois ela vai lá e faz outra, diz uma coisa e faz outra. Ela acerta comigo e depois descumpre. E a gente fica dando voltas em torno do nosso problema, nós estamos conectadas, eu e ela, porque fizemos essa negociação e agora estou presa a ela, ela presa a mim, só que a gente não consegue resolver o nosso problema. Já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Consultei as pessoas que eu conheço, que são especialistas na área, consultei, né, os meus amigos que têm mais experiência do que eu nesse assunto e segui todos os conselhos. E eu não consigo resolver esse problema definitivamente. Eu estava começando a me angustiar muito com isso em um certo momento no ano passado. E eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu vou botar esse problema todo na mão de Deus. Por que eu não tive essa ideia antes, né? E fui conversar com Deus, falei, Deus, olha só, eu já orei, eu já botei tudo que eu conheço, naturalmente falando, em prática, e o problema não se resolve, o problema está aí. E eu não posso ir embora do problema, e nem ela ir embora do problema. O que eu faço? Deus falou comigo. Deus falou, olha, eu estou vendo cada detalhe desse seu problema. Eu estou vendo tudo quanto tu tens feito, assim como ele disse aqui com a mulher samaritana. Eu estou vendo todas as coisas acontecerem. E eu já estou agindo e eu vou solucionar esse problema. Agora, o que está errado é esse seu sentimento de angústia, é esse pavor. Aí fica de noite, não consegue dormir.
e fica pensando nisso em momentos que não é para se pensar nisso. Descansa em mim. Você já não fez o que tinha que fazer, a sua parte? Então, agora, tenha fé que eu vou concluir e uma hora ou outra eu vou solucionar esse problema. Descansa em mim. Deus falou literalmente isso para mim. E essa palavra que Deus me deu transformou realmente a minha vida. A solução do meu problema? Não tenho não, tá? Aliás, nem estou em vistas de ver a solução do meu problema. Estou tentando resolver, mas agora eu vou vivendo a minha vida. Se tem que preparar uma palavra, eu consigo a minha paz para conseguir falar com Deus e trazer uma boa palavra, e tocando a minha vida, e na hora que eu tenho que cuidar daquele problema, quando eu tenho que falar com aquela pessoa, eu respiro e falo, Deus, me dá paciência. E Ele vai resolvendo tudo para mim, né? E eu queria também dizer para você, gostaria de pedir dos músicos para irem subindo, e dizer para você que é o seguinte, os esforços naturais que você faz para resolver qualquer problema, seja ele a faculdade que você precisa escolher, que você ainda não sabe, já está terminando o seu 2º grau, ensino médio, velha. Seja ele um estágio que você já está procurando, que você não consegue encontrar, ou seja uma harmonia na sua família, que você não está conseguindo conviver ali, briga todo dia, você queria que aquilo se resolvesse, e você começa a se angustiar com aquilo. Hoje Deus vem dizer para você colocar tudo na mão dele e descansar. Isso não significa dizer que você vai ficar no sofá esperando cair na sua cabeça a solução do problema, não. Você tem que fazer a sua parte, né? Se você tem que fazer uma prova, você precisa estudar. Se você tem que pesquisar a carreira que você quer seguir, você precisa se empenhar em conhecer as carreiras que existem. Então, a sua parte você tem que fazer. Mas a de Deus, aquela que você não pode fazer, se você já fez tudo que está ao seu alcance, você precisa descansar e saber que Ele é Deus, que Ele está olhando para cada detalhe. Como eu disse aqui no início, Deus é pai, não é padrasto. É verdade. Isso não vai acontecer comigo. Pô, sou filha de Deus? Exatamente. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então, não vai acontecer o pior. Pelo contrário, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, assim como a mulher samaritana foi. E assim como eu também serei e poderei testemunhar aqui a solução do meu problema. Nós vamos cantar um cântico que diz o seguinte: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. E essa música, ela é uma grande verdade. Se você está em casa assistindo a gente pela internet, você digita aí no chat: eu vou descansar no amor de Cristo. Se você está aqui, eu gostaria que você ficasse de pé, colocasse a mão no seu coração, que ao final desse cântico nós vamos fazer uma oração para Deus resgatar a sua fé se ela estiver adormecida, ou botar mais lenha no fogo e trazer um avivamento para você, para que você possa então descansar nele até que tudo seja perfeito. Amém? Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Você tem um Deus que te ama, que te conhece, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Amor é sobrenatural.
sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Deus. Oportunidade, ó Deus, que tu vem nos lembrar, Senhor, que Tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Nada escapa ao Seu conhecimento, meu Pai. Nem coisa pequena e nem coisa grande que acontece conosco. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós viemos fazer um compromisso contigo, Senhor, de que vamos depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós vamos crer, ó Deus, que Tu és o nosso Messias, ó Deus, o nosso Salvador, e isso em cada coisa que formos fazer na nossa vida, Pai. Nós vamos nos lembrar que Tu és Deus, Senhor. Nós vamos nos lembrar, Senhor, que Tu és todo-poderoso e não há nada demasiadamente difícil para Ti, Senhor, porque Tu és o Deus, ó Deus, que nos deu vida, e esse é o maior milagre que vivemos todos os dias, Senhor, as Tuas misericórdias que se renovam, meu Pai. Que possamos caminhar, ó Deus, de fé em fé, de glória em glória, sabendo que nada nos irá faltar, Senhor, porque Tu és também supridor, meu Pai. Ó Deus, fica conosco, restaura a nossa fé e a nossa confiança no Teu amor, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, meus irmãos. Deu a brisa, o pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar o mel, pintou o dia azul, nosso lindo céu, quando o sol vai, a lua logo vem, e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Fixe essa palavra nos nossos corações, Deus. És o Deus de detalhes, Deus. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Levanta suas mãos. Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar no seu. Repete isso, Deus está cuidando. Deus está cuidando